transmissíveis, com a proposta, pessoal, de ter um olhar aí em relação à sala de situação, com os grandes objetivos e propostas e os pilares, né, da sala de situação, pensando aí nesse olhar das doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós sabemos que existe aí uma transição demográfica, com uma mudança importante do perfil epidemiológico da população, e isso tem aí alterado esses indicadores de morbimortalidade, principalmente levando a um aumento do número de doenças crônicas, e esse aumento do número de doenças crônicas, ele leva a uma consequência sobre o cuidado da doença crônica, né? Então, há um aumento do número de consultas, maior consumo de medicamentos, mais exames complementares, mais hospitalizações. A expectativa de vida, que é essa transição demográfica, né? Então, o aumento da expectativa de vida, ele acontece de maneiras diferentes aí em relação aos países, e isso é importante porque é como que os países se reestruturam em relação a isso, né? Então, a gente pode visualizar que alguns países, essa expectativa de vida teve um grande aumento, né? De 1800 a 1950, e outros países, esse aumento aconteceu um pouco depois, então de 1950 para 2012. E o Brasil, essa transição e essa melhora da expectativa de vida acontece, esse aumento, né, da expectativa de vida acontece aí nessa segunda fase, que a gente pode dizer. E quando a gente olha para essa transição demográfica, a gente fala desse aumento da população do grupo etário de 65 anos ou mais. E aí, se a gente olha a velocidade do envelhecimento populacional em países selecionados, vários países selecionados, então, olhando um pouquinho essa velocidade de 7% para 14%, se a gente olhar a França, por exemplo, a gente observa que a França ela teve esse aumento de 7% para 14% da população idosa durante 100 anos. Então, ela demorou 100 anos para isso acontecer. Já quando a gente olha para o Brasil, isso está acontecendo, nós estamos nesse movimento de 7% para 14% de 2030 para 2040. Então, nós vamos ter 20 anos aí de um aumento nessa proporção. Então, o que isso significa para o sistema de saúde, para as condições aí que a gente precisa pensar, não só para o sistema de saúde, né, mas para todos os setores. Esse aumento da expectativa de vida, ela vem associada a coisas importantes que aconteceram durante aí esses últimos 2 séculos. A gente pode falar que teve uma diminuição dessa pobreza extrema, então houve uma diminuição importante da pobreza extrema, houve uma melhora na educação básica, um aumento da alfabetização, uma maior democracia, um aumento aí da vacinação importante e uma diminuição da mortalidade infantil. E é nesse panorama que a gente, então, tem a necessidade urgente de modificações e inovações nos paradigmas de atenção à saúde, eles vêm acontecendo, né, com o objetivo do quê? Com o objetivo de promover as medidas que agreguem aí qualidade nos anos adicionais que vêm sendo obtidos. Então, esse aumento da expectativa de vida, o quanto que também traz aí no final a qualidade nos anos adicionais que vêm sendo aí obtidos. Então, nós temos importantes indicadores de saúde, que a gente consegue observar essas alterações e a importância deles. Então, a mortalidade é uma delas, mas nós temos outros indicadores importantes, por exemplo, a incidência e a prevalência dessas doenças crônicas. Atualmente se fala muito da multimorbidade, que são quando a gente olha um indivíduo que tem 2 ou mais doenças, ou até mesmo os padrões de morbidades, né? Que são associações aí de algumas morbidades importantes, eu mostro para vocês mais adiante na aula. E isso traz um impacto para
vida da pessoa. Então, a gente também tem que olhar aí qual é o impacto da doença em várias dimensões da vida da pessoa, e entram, então, importantes indicadores que são denominados como avaliações subjetivas. E os indicadores de saúde, eles são, então, para relembrar, eles são instrumentos utilizados para medir uma realidade, com parâmetros norteadores, né? Eles trazem, esses indicadores é um instrumento de gerenciamento, de avaliação e planejamento das ações na saúde, vocês demonstram isso aí com os projetos de vocês, de modo a permitir mudanças nos processos e nos resultados. Quando a gente olha para as doenças crônicas, aproximadamente 80% de todas as mortes são atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis. A gente pensa em relação a ela em um panorama que a gente tem que olhar a prevalência ou incidência, nós temos que observar os fatores de risco, controlar, então, como que é feito esse controle dessas doenças, como que é o uso dos serviços de saúde e pensar aí na qualidade de vida desses indivíduos. Nessa perspectiva, se a gente fala sobre os fatores de risco, a gente pode citar o tabagismo, o sedentarismo, a dieta inadequada, a obesidade. A prevalência, nós podemos olhar a prevalência geral, mas é importante também a gente observar as prevalências por diferentes regiões, por sexo, por idade, por níveis socioeconômicos. E o controle, olhando aí como controle, como cuidado, né? O tratamento farmacológico, mas o não farmacológico. A qualidade de vida, a gente fala sobre a capacidade funcional e o bem-estar, e aí chama atenção na capacidade funcional, e nós vamos falar mais para frente da importância da capacidade funcional atualmente para gerenciar esse cuidado na atenção primária à saúde, e o uso de serviços de saúde, pensando nas mudanças que isso vai trazer no cuidado de longa duração, tá bom? Então, eu trago primeiro um artigo importante da professora Débora Malta, junto com outros colaboradores, e que fala aí da implementação do sistema de vigilância de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, falando então de 2003 a 2015, alcances e desafios. Ele foi publicado em 2017 e mostra um pouquinho como que é olhar o sistema de vigilância em relação às doenças crônicas. Então, essa vigilância, ela deve reunir um conjunto de ações que possibilita conhecer a distribuição da magnitude e a tendência dessas doenças, subsidiar esse planejamento, execução e avaliação da prevenção e do controle dessas doenças, com dois grandes objetivos, que é investir na melhoria da cobertura e da qualidade dos dados de mortalidade. Isso vem acontecendo de forma importante aí no Brasil, e conduzir inquéritos regulares dos fatores de risco, que também acontece aqui do lado, vocês podem ver, em relação aos anos que foram estudados, de 2005 a 2015, o que vem aparecendo aí em relação aos inquéritos. Nós sabemos que depois disso houve mais inquéritos acontecendo aí em relação principalmente à saúde do adulto e à saúde do idoso. E esses grandes objetivos têm como proposta, né, olhar e tentar reduzir a incidência e a prevalência dessas doenças, retardar o aparecimento das complicações e das incapacidades, aliviar a gravidade e prolongar a vida com qualidade. Então, é a proposta que a gente tem, depois desses resultados, conseguir desses resultados trazer aí um gerenciamento, uma gestão em relação a essas doenças. Então, a pesquisa do Vigitel, que é essa pesquisa que aparece aqui desde 2000, na verdade ela começa em 2006 e ela vem acontecendo todo ano, ela é uma pesquisa por ligação telefônica, realizada em todas as capitais e no Distrito Federal. E aí eu trago alguns dados do
do Vigitel 2018 em relação de 2006 até 2018. Então, eles trazem a classificação dos fatores de risco como modificáveis e não modificáveis. Então, os fatores de riscos não modificáveis, eles falam a idade, a hereditariedade, o sexo, a raça. Nos fatores modificáveis, eles utilizam, então, os comportamentos relacionados à saúde, então, a ingestão de álcool, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, e aí usam também outros fatores importantes, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, o estresse. Então, aqui falando um pouco sobre a obesidade, então o Brasil atinge a maior prevalência de obesidade em adultos nos últimos 13 anos. Então, quando ele compara aqui essa prevalência de 2006, isso aqui é uma prevalência, e eles vão observando ao longo dos anos um aumento em relação à obesidade. E aí, quando a gente olha aí esse laranjinha, é a prevalência geral. E aí eles olham também em relação ao sexo masculino e em relação ao sexo feminino, observando aí que a mulher apresenta aí maior prevalência de obesidade. Quando eles fazem uma razão para ver o percentual que cresceu aí de 2006 a 2018, eles colocam 19,8 dividido por 11,8. Então, essa razão dá um percentual aí de 67,8% de aumento. Vai dar, se vocês fizerem a conta, dá 1,67 por aí, aproximadamente. Tá bom? Então, há um aumento aí em relação à obesidade. E o interessante do Vigitel é que ele também mostra por aqueles fatores não modificáveis. Então, por exemplo, por faixa etária. Então, eles observaram que esse crescimento aconteceu de forma mais acentuada nas idades entre 25 e 34 anos, e em relação ao nível socioeconômico, que são as variáveis socioeconômicas importantes, aí uma das variáveis importantes para se trabalhar e para se olhar, eles observaram que o nível menor escolaridade apresentaram maior prevalência em todo o período, de 2006 a 2018, em relação aí aos níveis mais altos de escolaridade. Na diabetes, observa-se que a população referiu diabetes em 7,7%. Esse dado ele demonstra algumas coisas importantes. Uma delas é esse conhecimento, esse melhor conhecimento, principalmente do diagnóstico em relação à diabetes, tá bom? E esse tratamento no serviço de atenção primária, que vem acontecendo ao longo do tempo. E uma outra coisa é o processo do envelhecimento, né? O aumento do número de pessoas idosas, cresce aí também um aumento das diabetes tipo 2, tá bom? Que é mais comum aí para essa população. Então, a gente observa que tem esse aumento, e quando a gente faz a mesma proporção, a mesma razão que nós fizemos na outra, 7,7 dividido por 5,5 dá 1,40, então ele mostra aí um aumento de 40% nesse período. Apontando também a diferença em relação ao sexo masculino e feminino, o feminino aí mostrando maior prevalência. Esses dados que eu trouxe em relação à faixa etária e os anos de estudo é em relação a 2016, tá? Que eles não fizeram uma figura em 2018, aí eu trouxe o de 2016, mas só para mostrar para vocês o aumento da diabetes em relação ao aumento da idade, né, chegando aí a 27,2 nos idosos, 65 anos e mais, e nos anos de escolaridade, mostrando aí uma desigualdade, né, em relação à diabetes, mostrando que os adultos com
de 0 a 8 anos de escolaridade apresentam maior prevalência de diabetes em relação aos outros anos de escolaridade. Na hipertensão, nós observamos aí um aumento, mas um pequeno aumento, né, em relação à diabetes, parece que quase que se manteve aí entre 22,6 de 2006 a 24,7 a prevalência, né, em 2018, apontando aí o sexo feminino com maior prevalência, o sexo masculino menor. Isso pode ser o acesso, né, e a procura dos serviços de saúde, né, pelas mulheres, principalmente, e ele aponta um aumento aí de 13,3% para o sexo masculino. Pode ser também esse movimento que nós iniciamos aí da busca dos serviços para os homens. Aqui a mesma coisa, gente, eu trouxe para vocês de 2006, de 2016, só para mostrar também um aumento da prevalência, um aumento da idade, tá, desses grupos etários, e um aumento aí também apontando uma desigualdade, né, em relação à hipertensão, mostrando que tô com os idosos aqui, que os adultos com 0 a 8 anos de escolaridade apresentam maior prevalência em relação aos demais. Então, a proposta, nós temos aí um plano de ação, de estratégia para esse enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, e que iniciou em 2011 e vai até 2022. Então, qual é a proposta? É medir a taxa de mortalidade prematura, né? Então, eles tentam reduzir essa taxa de mortalidade prematura em 2% ao ano até 2022. Então, sabe-se aí que as doenças cardiovasculares respiratórias crônicas, diabetes e câncer, respondem a 74% dos óbitos, é a primeira causa de morte no Brasil, né? Há um aumento de 42% no mundo das mortes por doenças crônicas não transmissíveis entre 1990 e 2013, de 27 milhões, 38,3 milhões. Então, ela mudou, né, de 27 para 38 milhões, e enquanto que cai os óbitos aí por doenças transmissíveis, causas maternas, neonatais e nutricionais. Isso, às vezes, não acontece, que a gente pode observar em algumas regiões do Brasil. Mas a proposta é olhar, então, para essa taxa de mortalidade prematura, né? Então, nós temos aí um dado importante que mostra que 16 milhões dessas mortes, elas ocorrem prematuramente. Então, o que significa a morte prematura para as doenças crônicas? Então, aqueles indivíduos menores de 70 anos de idade. E quase que 28 milhões, aproximadamente 28 milhões, elas acontecem, dessas mortes prematuras, elas acontecem em países de baixa e média renda. Então, observa-se aí essa diferença entre os países em relação à mortalidade prematura por doenças crônicas. E aí eu destaco um importante trabalho que vai olhar essas mortes prematuras em relação aos fatores de risco e um pouco dos fatores de risco que nós falamos aqui até agora, e o estado socioeconômico. Então, o que eles observaram? Num olhar aí do risco para essa morte, olhando de forma individual para cada variável, eles observaram, e aqui está o nível socioeconômico. A referência que eles utilizaram é o alto nível socioeconômico em relação ao baixo nível socioeconômico. Tanto em homens quanto em mulheres, eles apresentam aí maior risco de mortalidade prematura, tá bom? E aí, mostrando aqui esse intervalo de confiança que não contemplo aqui, mostrando que tem uma diferença significativa, tá bem? Quando esses pontinhos ficam perto dessa linha, significa que perto não, se ficam nessa linha, significa que não tem diferença significativa. E para cá é o maior risco, para lá
pro lado esquerdo proteção. Então, mostrando aí que tem um nível socioeconômico, ele representa aí maior risco para a mortalidade. Então, baixo nível socioeconômico apresenta maior risco para a mortalidade aí prematura. Também apresentou os fatores de risco, como tabagismo, a diabetes, a inatividade física, o álcool, a hipertensão, tá? A obesidade para os homens não apresentou, para as mulheres sim. O que eu quero chamar a atenção é que também, quando eles olham essa tabela, que está pequenininha, mas mostrando já ajustado, então o que eles olham? Eles olham o nível socioeconômico, mas junto com os outros fatores ao mesmo tempo. E ainda permanece uma diferença aí significativa. Então, há um risco ainda em relação à mortalidade prematura nesse menor nível socioeconômico. Em todas as causas, pelas doenças cardiovasculares, por câncer e por outras doenças relatadas. Isso continua também no tabagismo, na diabetes, na atividade física, na ingestão de álcool, na hipertensão, menos por câncer, e na obesidade, menos aí por câncer. E a utilização dos serviços de saúde? Então, no início eu falo para vocês que tem essa mudança, né, as doenças crônicas em relação à utilização dos serviços de saúde, então um aumento aí. Então, essa análise da Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil, ela foi importante porque ela traz aí essa relação. Então, o que eles observam aqui? Eles olham essa população com doença crônica e essa população sem doença crônica e vão olhar uso de serviços de saúde nas 2 últimas semanas, internação nos últimos 12 meses, deixar de realizar as atividades nas 2 últimas semanas por motivo de doença, de saúde, né? E consulta médica nos últimos 12 meses. E o que eles observam é que quando você relaciona a população com doenças crônicas em relação à população sem doenças crônicas, há um aumento aí, uma maior prevalência do uso desses serviços de saúde de forma geral, daquela população com doenças crônicas não transmissíveis em relação a sem doenças crônicas não transmissíveis. E isso persiste quando a gente faz a razão, então 25,64 dividido por 10,87 tem que dar aproximadamente 2,36, que é essa razão, e mesmo ajustando aí por variáveis sociodemográficas e econômicas, isso persiste. E aí o mais interessante é que quando eles olham, e eu falei para vocês que hoje tem um interesse maior em relação às multimorbidades, né? Quando eles observam o número de morbidades, a prevalência em relação ao número de morbidades, o que a gente observa aqui é um gradiente, um aumento da prevalência, da utilização desses serviços de forma geral e em relação ao aumento do número de doenças crônicas. Então, se a gente compara os indivíduos sem doenças crônicas e o indivíduo com 4 ou mais doenças crônicas, olha a diferença da prevalência, por exemplo, de utilizar os serviços de saúde nas 2 últimas semanas. Então, praticamente 10% da população utilizou aqueles da população sem doenças crônicas e com 4 ou mais, 46,5% utilizou esses serviços. E isso persiste quando você faz essa razão em relação 4 ou mais, em relação a 10, dividido por 10,87, tá? Persiste esses valores. Então, sim, as pessoas com doenças crônicas, elas utilizam mais os serviços de saúde e quanto maior o número de doenças crônicas desse indivíduo, mais eles utilizam. E aí esse estudo que começou, se eu não estou enganada, em 2017, que é um estudo longitudinal para idosos, e eles olham os indivíduos de 50 anos ou mais. E aí nessa publicação eles falam sobre a multimorbidade nesses indivíduos. Então, só mostrando um dado mais atual,
aconteceu em 2015, 2016, até errei a data. As morbidades, de forma geral, eles coletaram, então, essas informações em relação, muitas morbidades, né, em relação a essa população, mostrando aí a hipertensão como maior prevalência, que nós já temos, mas o que eles mostram aqui, que nós já sabemos, mas o que eles mostram aqui, que é importante, é a média de morbidade associada. O que isso significa? Que esse indivíduo, ele tem hipertensão, que essa população tem hipertensão e tem mais aproximadamente 3 doenças associadas, tá? Então, tem mais 3 morbidades. E isso, quando a gente coloca a retinopatia diabética, já é para se esperar que essas pessoas, esses 2%, eles têm retinopatia diabética e tem aí associado aproximadamente 6 morbidades associadas. Então, quanto que esses indivíduos, eles não têm só uma única, né, doença crônica degenerativa, né, não transmissível. A ocorrência, e aí quando eu falo para vocês da multimorbidade, nós também falamos atualmente sobre os padrões de morbidades. Então, nós temos aí alguns pares e alguns trios de morbidades, e eles mostrando que tem aí uma relação aumentada quando a gente observa essas prevalências em relação ao que se é esperado, mostrando aí diferenças significativas, tanto para os pares, então, por exemplo, hipertensão com problema de coluna, hipertensão com colesterol elevado, quanto trios, né, hipertensão, problema de coluna, colesterol, esses trios e pares mais prevalentes aí na população. E aí, puxando um pouco aí para esse processo do envelhecimento e para aquela proposta em relação à qualidade de vida, e uma delas é a capacidade, olhando para a capacidade funcional, né? Nós temos aí no processo do envelhecimento e na velhice alguns documentos importantes que nos orientam em relação ao cuidado dessas pessoas com doenças crônicas. Então, uma delas é esse cuidado integral da pessoa idosa, que é feito pela Organização Mundial de Saúde, e o outro que acontece logo depois, esse foi em 2017 também, mas logo depois, em 2018, as orientações técnicas para a implementação, então, de uma linha de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde. Então, essa proposta, ela traz aí o objetivo de oferecer orientações baseadas em evidências aos profissionais envolvidos no cuidado do idoso da comunidade, com o intuito de identificar e gerenciar os declínios da capacidade física e mental. Então, a proposta é olhar para essa capacidade física e mental. E a proposta, então, das orientações técnicas no Ministério da Saúde, é uma mudança realmente desse paradigma de se olhar a capacidade funcional para fazer a triagem da população idosa, tá? Então, essa triagem de cuidados. Por que isso? Porque é importante a gente conseguir intervir na capacidade funcional desse indivíduo antes que aconteça um declínio muito acentuado e que a gente tenha aí uma incapacidade, uma dependência, né, para a realização das atividades de vida diária desses indivíduos. E esse estudo do ELSI também, mostrando sobre o cuidado e as limitações funcionais, também com a população de 50 anos e mais, o que eles observaram? Eles observaram uma prevalência de 23% na dificuldades de realização das atividades básicas de vida diária. E o que são essas atividades? São atividades do autocuidado. Então, aquele indivíduo que você pergunta para ele se ele consegue tomar banho sozinho, se ele consegue comer, se ele consegue fazer transferências, né, deitado para sentar, sentado para em pé sozinho. Então, são coisas muito do autocuidado mesmo. E aí, o que nós observamos? Que esses indivíduos, maior prevalência, né, de dificuldade nessas atividades nos idosos de 80 anos e mais, naqueles com menor escolaridade, quando comparado aí
a 12 ou mais anos de escolaridade, e naqueles indivíduos que têm a multimorbidade, que são 2 ou mais doenças crônicas. E aí, uma coisa que nos chama a atenção em relação às políticas públicas e ao movimento que nós precisamos fazer, de certa forma, com a urgência, né, é a relação do cuidado. Então, essas são as atividades básicas, então, transferir-se, vestir-se, tomar banho, locomover-se em um cômodo, ir ao banheiro e comer. Muitas pessoas não precisam de ajuda, né, para realizar essas atividades, então não precisam de ajuda. Outras, de verde, ela precisa de ajuda, mas ela recebe a ajuda, tá? Ela tem dificuldade e recebe ajuda para realizar essas atividades, e pasme, aproximadamente 10% dessa população que precisa de ajuda não recebe ajuda. E nós estamos falando de atividades do autocuidado, não são atividades de gerenciamento da vida ou atividades avançadas, né? Ir para a igreja, fazer outras coisas, mas do seu gerenciamento de cuidado no seu dia a dia, do autocuidado, né? E nós estamos falando, e também outra coisa que nos chama a atenção nesses dados é que nós estamos falando de indivíduos de 50 anos ou mais, não é só a população idosa, né? E só mostrando com esses dados, esse estudo, ele mostra um pouco sobre que o número de doenças crônicas, então aqui ele mostra nessas barras o número de doenças crônicas entre homens e mulheres, e nós observamos aí as mulheres, o roxo mais escuro, mostrando aí que as mulheres têm um maior número apresentam maior prevalência, né, de doenças crônicas não transmissíveis em relação aos homens. E quando a gente olha a capacidade funcional, então as limitações nas atividades do dia a dia, nós observamos aí um aumento das limitações nessas atividades do dia a dia, com um aumento do número de doenças crônicas. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é em relação às demências. Puxando aí para a área de envelhecimento, nós temos um problema de saúde pública importante, que são algumas doenças mais incapacitantes, que precisam de mais cuidados, né? E aí eu chamo a atenção para as demências. Então, as demências, existe aí uma potencialidade em relação a se trabalhar esses fatores de riscos para a demência, mostrando aí um trabalho importante na Lancet em 2020, falando sobre alguns recursos. Na verdade, eles fizeram um update, na verdade já tinha em 2017, se eu não estou enganada, e aí eles fizeram dos potenciais fatores de riscos modificáveis na demência. E isso traz a estrutura do cuidado que a gente tem que ter e das intervenções importantes no sistema de saúde. Então, mostrando aí, eles fazem um percurso em relação desde o início da vida até metade e a vida mais tardia. E eles mostram quais são os fatores de risco importante aí que nós temos que fazer as intervenções em relação às demências. Então, primeiro eles falam, olha, 60% do risco para demência não é conhecida, tá? Mas nós temos aí 40% dos fatores que podem ser modificáveis. Um deles, no início da vida, é a escolaridade, depois ele passa para a audição, importante, o traumatismo encefálico, a hipertensão na vida adulta, o consumo de álcool e a obesidade. Mostrando aí na vida tardia o tabagismo, a depressão, o isolamento social, e olha como isso é importante atualmente na pandemia.
a atividade física, então a inatividade física, a poluição do ar e a diabetes. E aí, um estudo interessante que mostra também esses fatores de risco modificáveis e a iniquidade em relação à parte socioeconômica nas demências. E o que ele aponta esse estudo? Foi um estudo longitudinal, observou para ver o risco aí em relação à demência. Ele fala, olha, as variáveis socioeconômicas, e eles têm várias variáveis e que eles denominam aí, que a gente pode traduzir como riqueza, mas são as variáveis socioeconômicas, elas não têm uma relação direta com a demência, mas elas têm uma relação indireta que passa aí pelos fatores de riscos modificáveis. Do mesmo jeito, quando nós falamos sobre as incapacidades em relação aos acidentes vasculares cerebrais, o derrame, que a gente pode chamar, o que eles observam também, que existe uma relação aí entre a incapacidade física e a dependência desses indivíduos que tiveram um derrame, mas mais do que isso, o que eles demonstram nesse modelo de equação estrutural é que outras variáveis também interferem em relação aí à dependência dessa população atingida pelo acidente vascular cerebral. Então, a vizinhança, a parte econômica, fisiológica, o cuidado que ele teve, a atividade física, levando aí esse indivíduo, podendo aí influenciar nessa dependência. Então, o que eu, na verdade, quero trazer para vocês é que as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm um arsenal de variáveis que a gente precisa olhar em relação às intervenções, em relação à prevenção e cuidado dessa população atingida pelas doenças crônicas não transmissíveis. E aí vem muito de acordo com os conceitos dos determinantes sociais em saúde, e que se a gente pensar aí nessa relação, um impacto sobre a equidade em saúde e o bem-estar, e a gente pode colocar aqui algumas variáveis, desfechos importantes em relação a isso. Nós temos variáveis importantes macroestruturais, né, que a gente pode chamar de contextual, e que vem, então, em relação às políticas, sejam elas políticas macroeconômicas, sociais, públicas, culturais e valores sociais. Mas nós temos aí as variáveis antecedentes dessa relação, que são variáveis como gênero, etnia, a idade, as variáveis socioeconômicas, educação, renda, ocupação. E nas variáveis, nesses determinantes mais intermediários, nós temos aí as circunstâncias materiais, condições de moradia, trabalho, disponibilidade de alimentos, os fatores comportamentais, que nós relatamos aqui, biológicos, os fatores psicossociais, levando aí ao impacto em relação a essa abordagem. Isso significa que quando a gente pensa nos modelos para trabalhar a parte das doenças crônicas não transmissíveis ou os desfechos delas, nós temos que pensar num modelo operacional onde contemple aí variáveis não modificáveis, as variáveis de comportamentos relacionados à saúde, as variáveis clínicas, e olhar aí para esses desfechos. E para finalizar, eu convido vocês a fazerem uma leitura em relação a esse manual do Ministério da Saúde, que é como organizar o cuidado de pessoas com doenças crônicas na atenção primária à saúde no contexto da pandemia. É um documento interessante que ele tem a proposta, primeiro, de observar, então, como que conhecer as pessoas cadastradas no território, né, pelas equipes de saúde da família e pela atenção primária à saúde, para que a gente consiga aí, para que todos consigam ter tomadas de decisões importantes e a manutenção dos princípios da longitudinalidade aí do cuidado. Então, o primeiro passo que eles falam é para organizar
Para a organização desse acompanhamento, eles precisam, então, fazer uma estratificação do risco, e eles dão vários modelos de estratificação do risco da população. Então, é a avaliação da condição clínica dessa pessoa, de sua capacidade de autocuidado, e aí pensando nesse autocuidado, principalmente nas atividades básicas de vida diária, e de seu contexto de vulnerabilidade e suporte familiar, né, de ajuda. E aí, com isso, quando você pensa nessa estratificação de risco, eles falam que, então, é possível otimizar o atendimento na própria unidade básica de saúde dessas pessoas acometidas e o encaminhamento aí organizado para um serviço de maior complexidade quando necessário. Muito obrigada, pessoal.